E aí galera, a graça e a paz, tudo bem? Vamos orar? Pai Celestial, nosso Deus, eu te louvo por esse dia, eu te louvo pelos meus irmãos, te louvo pela tua graça, pela bênção de estar na sua presença. Fale comigo, fale conosco, fale com meus irmãos, nos abençoe, ó Deus, por meio da tua palavra, abençoe a tua palavra e nos abençoe mais ainda, mediante ela. É o que eu te peço, que o teu Santo Espírito venha nos direcionar e nos abençoar com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Quero convidar você a ler uma partícula das Sagradas Escrituras lá no Salmo 119. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Vamos ler esse salmo, acompanhe comigo, que diz assim, a partir do verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Cara, que salmo da hora, não? E ainda mais para esse tempo. Nós estamos aí em tempos de pandemia, dificuldades, e rola essa pergunta. Vem esse pensamento sobre uma vida de santidade, vida de pureza, uma vida regada no Senhor. E olhando para esse texto, para esse salmo, vim dar uma pesquisada, vim pensar, poxa, como nós vamos conversar? E o nosso amado irmão Derek Kinder, comentarista, em sua introdução e comentário dos Salmos, do capítulo 73 ao 150, ele diz assim, este gigante entre os salmos, e coloca gigante, né? Que salmo grande, mostra o pleno florescimento do prazer na lei do Senhor, que é descrito lá no Salmo 1, quando ele fala da bem-aventurança do homem, e diz no versículo 2, antes o prazer desse homem que não anda, não senta, não se detém ali naquela configuração, o prazer dele está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Este salmo é um salmo feito em um acróstico e é um abecedário. Então, este salmo ele é escrito com as letras do alfabeto hebraico. E o abecedário de orações e reflexões sobre a palavra de Deus. Então, o que ele vem falando? Dando a cada letra sua vez de iniciar 8 versículos sucessivos sobre o assunto. Embora pensamentos diferentes tendem a predominar em estrofes diferentes, parcialmente por causa do estímulo dado pelo esquema alfabético. Misturam-se com outros que repetidas vezes ocorrem de modo constante. A disposição de ânimo é meditativa. As preocupações e circunstâncias do poeta vêm à luz nas orações e exclamações, não colocadas em sequência, mas espalhada pelo salmo inteiro. Então nós vemos que esse estilo de poesia é totalmente diferente da nossa. Não tem rima, é diferente mesmo. Então, se você puder aí, se você quer adquirir esse material, está lá na página 150 da introdução e comentário dos Salmos, do capítulo 73 a 150. Então nós vemos como a gente trabalha um pouquinho entendendo essa geral. E o salmista, segundo o nosso amado irmão Warren Wiersbe, em seu comentário dos livros poéticos, ele falando lá na página 224 e 225, ele coloca assim que o salmista encerra a primeira sessão de versículos, os 8 versículos, que seria de 1 a 8, então ele encerra decidido a guardar a lei. Lá no versículo 8 ele fala sobre essa decisão. Uma promessa repetida no versículo 145.
Começa a sessão com um verdadeiro mestre judeu, fazendo uma pergunta aos jovens que está instruindo: como podemos cumprir essa promessa? Promete ainda meditar na palavra. Olhando no Salmo, no versículo 15, também ele fala no 48, 78. Deleitar-se com a palavra e não esquecê-la. Versículo 16, 47 e 93. E percorrer os caminhos do Senhor, o verso 32. Porém, sabe que é sempre mais fácil fazer promessas do que cumpri-las. E aí, como tem sido essa semana de pandemia? Cumpri-las. Lição que o apóstolo Paulo aprendeu quando tentou obedecer à lei com as próprias forças. Romanos 7, do 14 ao 25, ele vem traçando e mostrando aquilo que ele aprendeu. Assim como Paulo, todos nós precisamos aprender uma coisa, que é o Espírito Santo habitando em nós, que nos permite cumprir os juízos de Deus na vida diária. Então, gente, se você puder meditar Romanos 7, 14 até 8, 11, você vai entender que, primeiro, o apóstolo Paulo compreende que cumprir promessa não é muito fácil, mas fazê-la, todos nós talvez temos feito, principalmente agora, nesse período. Por isso que nós devemos viver uma vida espiritual, cheia da presença de Deus. E como título dessa nossa reflexão de hoje, desse nosso devocional, é guardar-se puro. Tempos de pandemia, tempos de dificuldade, nós precisamos guardar-nos puro. Esse tempo de reclusão, de casa, de secreto, onde só você e Deus se conhecem, nós somos convidados a nos guardar puro. Eu e você somos convidados a ser achados puro. E nesse texto, nessa estrofe com 8 versos, eu destaco 6 recomendações. 6 recomendações para sermos achados puros. A primeira recomendação está na pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E muito top, o próprio salmista ele já vem e já dá a resposta: observando-o segundo a tua palavra. Então o que? Ele olha para o seu caminho, ele olha para o seu tempo e fala: eu preciso observar esse meu caminho, aquilo que eu tenho trilhado. E lembra, gente, o meu e o seu caminho tem nome, ele se chama Jesus Cristo. E as Escrituras está toda voltada para esse caminho. João Calvino, relatando e enfatizando essa pergunta, ele faz no seu comentário do livro de Salmos, no volume, ele trabalha 4 volumes, e no 4º volume do livro de Salmos, na página 173 e 174, ele diz assim: neste lugar o salmista repete em termos diferentes a mesma verdade que fomentou anteriormente. Então, convido você a ler os 8 primeiros versos da primeira estrofe. Por mais que os homens se orgulhem de suas próprias obras, não haverá nada puro na vida deles, enquanto não fizerem uma rendição completa de si mesmos à palavra do Senhor. Para incitá-los mais eficazmente a isso, o salmista apresenta de um modo especial o exemplo de crianças e jovens. Ao mencionar estes, ele não está de modo algum dando licença para nós, já em casa dos 30, 40, 60, 80 anos, dando licença desenfreada aos que atingiram os anos da maturidade ou aos idosos, como se fossem competentes para regularem sua própria vida e como se a sua própria prudência lhe servisse de lei. Então nós vemos que não cabe só para o jovem, não é só para o adolescente, não é só para você que está me assistindo, jovem, adolescente, já numa fase madura, não é todos. Essa pergunta é como nós podemos achar puro o nosso caminho, guardar puro o nosso caminho. E a resposta é: observe, olhe para esse caminho segundo as Escrituras. A segunda recomendação está na frase: de todo meu coração. De todo meu coração te busquei, ele diz aqui, no versículo 10. De todo o coração te busquei.
não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então ali ele está vivendo o quê? Uma intensidade. Ele percebe que ele precisa buscar ao Senhor. Ele vê uma questão de humildade. Ele não se põe como, eu sou o cara e vou fazer. Não, ele traz uma postura de humildade. E na página 175, João Calvino, em seu comentário, ele diz assim: nesse ínterim, há bom motivo para apresentarmos nossa súplica a Deus, a fim de que Ele nos estenda sua mão, quando vemos nossa mente tão firmada, que nos mostramos solícitos de nada mais do que agir retamente. E assim como Ele nos eleva com confiança a buscar o dom da perseverança, quando inspira nosso coração com genuíno afeto para com Deus, assim também nos exorta a que no futuro não nos entreguemos a um estado de negligência e fraqueza, como soldados que foram exonerados, e sim que busquemos ser constantemente dirigidos pelo Espírito de sabedoria e sustentados pelos princípios da força e virtude. Então nós vemos aqui que ele fala: eu busquei o Senhor, eu busco, de todo o meu coração te busquei. E aí ele pede: Senhor, eu preciso do Senhor, não me deixes fugir dos seus mandamentos. Então que eu medite, que eu abrace, que eu entenda e compreenda isso daí. A terceira recomendação é: guardo no coração as tuas palavras. E aí o texto diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como que eu, observando, como que eu vou me guardar puro, como que eu vou me achar puro? Nós vemos aí já a terceira recomendação: guardar no meu coração. Lá da onde a Bíblia mesmo diz, nos evangelhos, Jesus diz que as saídas da vida, a Bíblia, ela mostra que as saídas da vida está relacionada ao nosso coração. Nós produzimos pensando, mas quando desce para o coração, é assim que nós efetuamos a nossa vida. E aí, João Calvino, nosso amado irmão, na página 176, ele fala sobre essa frase, esse guardar no coração. Aqui somos informados que somos suficientemente fortalecidos contra os estratagemas de Satanás quando a lei de Deus é profundamente arraigada em nosso coração. Pois a menos que ela encontre ali um laço forte e sólido, ali cairemos prontamente em pecado. Entre os eruditos, aqueles cujo conhecimento se confina aos livros, se não tiverem o livro sempre diante de si, sua ignorância será prontamente desmascarada. De igual modo, se não assimilarmos a doutrina de Deus e não nos tornarmos bem familiarizados com ela, Satanás nos surpreenderá facilmente e nos enredará em suas armadilhas. Por isso que eu e você temos que estar atento a essa recomendação, essa terceira recomendação: guardar no nosso coração os mandamentos, a lei do Senhor, aquela palavra que nós meditamos, aquela observação do nosso caminho por meio dela, a palavra de Deus, as escrituras sagradas sendo o juiz da nossa vida. Então nesse tempo, eu e você, nós temos tempo de sobra para conseguir, para meditar, para buscar a nossa vida, para sermos achados puros mediante as Escrituras Sagradas. Quarta recomendação é essa: bendito és tu. Olha o que o versículo 12 nos leva a pensar: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Aí agora já está trabalhando que é uma proposta, uma situação de humildade. Primeiro você vê que ele bendiz ao Senhor, ele olha a grandeza ao Senhor, reconhece que Deus é bom, mas também ele diz: eu sou nada, eu preciso aprender, eu preciso buscar, Senhor, me ensina. E João Calvino, nosso irmão Calvino, na página 117 desse mesmo livro, ele diz: além do mais, aprendamos com base nesta passagem que ninguém possui tal superioridade de intelecto que não admita constante aprimoramento. Se o profeta
o salmista, a quem Deus conferira um ofício tão honroso como mestre da igreja, confessa que não passa de discípulo ou estudante. Que insensatez manifestam aqueles que estão muito aquém do salmista no tocante às obtenções e não se empenham por alcançar uma excelência mais elevada. Ele não depende de seus próprios méritos para obter seus pedidos. Antes, roga a Deus que os conceda com base da consideração por sua própria glória. Cara, o salmista, aquele que cantava louvores, que tecia compondo os salmos, ele pede ao Senhor: me ensina. Cara, quem sou eu? Hoje, pela misericórdia de Deus, o seu pastor, o pastor de adolescentes. Quem sou eu? E eu preciso, e o Senhor Jesus está te trazendo essa recomendação: seja humilde, bendiga ao seu Deus, bendiga ao Senhor e peça para Ele: Senhor, me ensina, cuida de mim, me ajuda. A nossa quinta recomendação está no verso 13, que está falando sobre com os meus lábios. Olha só essa atenção que nós estamos levando. O versículo 13 diz: com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele não fica guardando para si. Ele não medita nas escrituras para ter só, que bom, que da hora, que legal. Não, ele está narrando, está falando, ele está com os lábios proferindo, proclamando. Mas talvez você fale assim: poxa, como eu vou falar? Com o que eu vou conversar? Já, galera, esse com os seus lábios pode ser as redes sociais, pode ser o seu Facebook, seu Instagram, os seus e-mails, os seus contatos, você ligar para o seu parceiro, para o seu brother, para o seu amigo da escola e proclamar o quê? O que o salmista estava falando? Os justos juízos, ou todos os juízos da boca do Senhor, da boca do Espírito de Deus, que foi narrada a homens e escrita para que eu e você tivéssemos acesso. E Calvino, ele diz assim, na página 177 e 178, neste versículo ele declara não só que a lei de Deus estava gravada profundamente em seu coração, mas também que seu anelo e incansável empenho era o ganhar muitos de seus codiscípulos à submissão a Deus. É realmente uma atitude insensível falar sobre a lei de Deus em termos abstratos, como vemos os hipócritas fazerem, os quais conversam fluentemente a respeito de toda a doutrina da piedade, mas são completamente estranhos a essa doutrina. O que o profeta anotou antes acerca da afeição do coração para com a lei de Deus, ele o aplica agora aos lábios. Então, além de você amar as escrituras, querer as escrituras, deleitar nas escrituras, você é o cara, você é a mulher, você é a menina, você é o homem, você é a mulher que pratica, que vive aquilo que está sendo manifestado a você, aquilo que está sendo iluminado a você por meio do Espírito Santo, mediante a palavra. Sexta recomendação: meditarei nos teus preceitos. Então, além de você falar, você tem que meditar. E ele diz assim, versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Quero concluir com 16: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Gente, eu e você temos meditado? Temos sentido esse mesmo desejo que o salmista sentiu? E aí ele diz aqui, Calvino, nosso irmão João Calvino, deixando essa ilustração, deixando esse comentário para nós, ele diz assim: não devemos esquecer aquilo para o que chamei a atenção anteriormente, que o profeta não está se gloriando em suas próprias aquisições, mas está pondo diante dos outros um exemplo a ser imediato. Somos cônscios de que a maior parte da humanidade se acha tão envolvida nas preocupações do mundo e aí que não tem tempo para meditar na doutrina de Deus, para confrontar essa indiferença empedernida. Ele recomenda muito oportunamente diligência e atenção.
E ainda que não fôssemos tão emaranhados pelo mundo, sabemos quão prontamente perdemos de vista a lei de Deus nas tentações diárias que subitamente se assenhoreiam de nós. Portanto, não é sem razão que o profeta nos exorta ao constante exercício e nos ordena a dirigirmos todas as nossas energias à meditação nos preceitos de Deus. Página 178. Eu e você, nesse tempo de correria, ir para a escola, volta da escola, e faça trabalho, pesquisa e tal, talvez a gente nunca conseguia ter um tempo para meditar. Talvez agora, você mesmo nesse processo de pandemia, está fazendo tantas coisas, está jogando tanto, está assistindo tanto filme que não está conseguindo se organizar para meditar. O Senhor te convida para um tempo de meditação. E eu quero concluir esse nosso devocional com a frase, com aquilo que o C.S. Lewis, em seu livro Lendo os Salmos com C.S. Lewis, ele deixa para mim e para você. Ele fala assim: eles querem dizer que na lei você encontra bem fundamentadas as orientações verdadeiras, corretas e estáveis, segundo as quais se deve viver. A lei responde à pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Então, você quer viver bem, quer viver de forma saudável, cheio da presença de Deus, puro, limpo, sem acusação do diabo? Vá para as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, tenha um bom dia, tenha um tempo muito bom com o Senhor, e eu fico feliz que você ficou até o final comigo. Um abraço, Deus te abençoe e até mais. Valeu, galera!